Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa um pouco diferente. Eu não sabia bem como intitular esse vídeo para começar e eu não sei em que critério colocar ele. Não é um jogo de realidade alternativa, pode até ser um mistério, mas não é um mistério do jeito que eu costumo falar dos outros mistérios. E não é um caso criminal, mas poderia ser considerado um caso de perseguição. É uma história interessante que eu ouvi na internet e, bom, é uma coisa que eu gosto de contar aqui. Sempre que eu ouço histórias interessantes, eu penso se eu deveria contar elas aqui no canal ou não. E muitas vezes o critério é se dá pra criar um vídeo sobre, se eu tenho informação suficiente pra criar um vídeo sobre. Às vezes ela tem uma moral, às vezes não tem. Mas eu tento muito pensar sobre essas coisas. E ultimamente eu tenho visto histórias sobre jogos e sites que surgem do nada na internet, memes que aparecem e a gente não sabe a origem deles, esse tipo de coisa. Então, aí vai. Hello My Future Girlfriend é um site que surgiu em 1998, quando o garoto de 11 anos queria encontrar uma namorada. Tudo começou então em 1998, quando o Mike criou esse site procurando uma namorada. Hello My Future Girlfriend mostrava a foto desse rapaz super estiloso. Convenhamos, o topete chitãozinho chororó, incrível. Ele era norte-americano, então o nome desse penteado nos Estados Unidos, pra quem não sabe, era mullet. No site estava escrito: If you have come here, it must be because you meet me in Yahoo chat. I just lost my girlfriend. If you wanna be my girlfriend, please email me or ICQ me. My email is kidblount@yahoo.com. My ICQ is 19171502. My name is Michael. This is me. If you have Microsoft Internet Explorer, you will hear me in the background. Espera. If you have Netscape, click here. If you're going to be my girlfriend, please don't dump me after I like you. Esse é o site. Simples assim. O áudio que tocava junto com esse site é esse. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. I am 11 years old, in the 6th grade, in New Mexico. Please PM me if I'm on Yahoo Chat. Bye. Thanks for stopping by. Gente, eram os anos 90, né? A segurança online não era uma coisa tão importante quanto ela é hoje em dia. Uma criança numa aula de informática, a fim de fazer um site interessante, divertido, ele foi lá e fez. Era só uma brincadeira, uma criança brincando na internet, e muita gente ficou brava com ele, ficou tipo, botando ódio pra cima dele, principalmente depois que ele ganhou notoriedade. Hoje a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas até hoje tem esse problema na internet, quando crianças estão na internet. E, tipo, todo mundo faz besteira quando é criança. Todo mundo faz besteira. O que as pessoas não entendem é que são crianças. Se você tivesse acesso à internet do jeito que as crianças têm hoje em dia, quando você tinha 9, 10, 11 anos, você também estaria pagando mico na internet. Porque é pra isso que a criança serve na internet, é pra pagar mico. A não ser que seja a Maísa. Entendeu? Então, não vamos ficar bravo com as crianças porque elas estão fazendo besteira na internet, ok? É normal, é comum. Todo mundo, quando pensa, nossa, eu quando era criança, eu era ridículo. Eu era idiota, eu era burro, não tinha lógica. A minha mente não tinha senso comum. Simples assim. Todo mundo é assim. Então, pensem nisso de agora em diante, no conselho aqui da tia Nath. Quando você vê uma criança fazendo besteira, tanto online quanto na vida real, não fique bravo com essa criança. Não pense que essa criança é burra, que essa criança é idiota. É uma criança. É assim que o cérebro deles funciona. Oi, e aí? Isso não é certo. Deixa eu te dizer o porquê. Converse com essa criança, mas não xingue a criança, porque isso não vai levar em nada, como a gente vai ver com o Michael. Vamos então seguir a história. HowFreshIsThisGuy.com era um site onde mostravam fotos ruins de homens. Homens com cabelos feios ou fotos ruins tiradas de homens. Então, eles tinham esse site pra fazer graça de pessoas que tiravam fotos feias e botavam na internet. Em 2001, o Michael, quando ele provavelmente nem lembrava mais desse site, ele apareceu no HowFreshIsThisGuy.com, a foto dele. E
ele começou a ganhar essa notoriedade. Depois disso, 2 programas de TV norte-americanos que falavam sobre a internet na época, porque a internet ainda não era tão famosa, então eles falavam sobre ela na televisão. Eram eu acho que os 2 programas eram The Screensavers e Unscrewed. Eu não sei se é esse o nome mesmo. Pelo que eu li, eu acho que é. Falaram sobre o Mike e também o site newgrounds.com, que era basicamente a mesma coisa que o How Fresh Is This Guy, só que pra qualquer coisa engraçada que a pessoa que escolhia encontrava na internet. Ele começou a ganhar muitas pessoas, ele começou a ganhar notoriedade. Muitas pessoas estavam entrando no site dele, muitas pessoas estavam mandando e-mails pra ele por causa do e-mail que ele colocou ali no site que ele fez. E aí começou aquela parte que eu falei antes, em que as pessoas começam a odiar uma criança por ser uma criança, por fazer besteira, por querer se comunicar online nos anos 90, tipo, 1998, gente. O menino não sabia nem, sabe? Aí ele colocou o e-mail dele lá. Colocou o e-mail dele lá pra todo mundo ver. E foi isso. Vamos conhecer o Michael um pouquinho melhor, então. Michael Blount era o nome dele de verdade. E ele retornou à internet em 2004 com um novo blog, um site chamado Deceitful.org, onde ele postou novas fotos dele mesmo. Uma graça. E a história de tudo, como tudo aconteceu e como a vida dele desde que o site foi descoberto. I created the Hello My Future Girlfriend webpage during the summer before 6th grade. It was all completely innocent at the time. I had recently taken a beginner HTML class. It was requested that each student bring 2 pictures for him to scan to put it on web pages. O primeiro e-mail que ele recebeu depois que ele criou o My Future Girlfriend foi no ano 2000. It was very negative and quite surprising. I just shrugged it off. Então, os primeiros e-mails que ele recebeu, ele só foi ignorando, porque, tipo, pessoas bobas vêm no meu site do nada. Ele não achou que continuaria recebendo mensagens, porém no dia seguinte, a conta de e-mail dele estava lotada de mensagens de pessoas que não tinham nada a ver. Pessoas que parece que não entenderam que era uma criança. Pessoas bravas com ele. Pessoas perguntando se ele tinha conseguido uma namorada. Essa é a grande questão do negócio, aparentemente, pra todo mundo. Se o Mike conseguiu uma namorada ou não. E até algumas mensagens positivas, ele disse. Muitas pessoas elas realmente mandavam: Oi, Mike, eu espero que você tenha conseguido uma namorada. Eu só queria dizer que eu vi o seu site e achei muito bonito. Esse tipo de coisa. Aos 13 anos de idade foi quando começou a afetar realmente ele, a vida dele, a autoestima dele. Depois que ele fez 13 anos, por algum motivo ele começou a receber telefonemas no meio da noite de pessoas que ligavam pra casa dele, e quando alguém atendia, eles perguntavam se o Michael já conseguiu uma namorada. Trotes no meio da noite. Os pais dele não sabiam sobre o site ainda, então ele teve que contar pros pais, o que também deve ser péssimo. Eu não consigo imaginar o medo de ser julgado que ele não devia estar sentindo. E aí ele ficou super envergonhado, teve que contar, teve que excluir o site, mas ele não conseguiu excluir esse site porque ele não lembrava da senha para excluir o site. Então o site ficou no ar e eles simplesmente tiveram que ignorar. Nesse rolo de tentar parar o site, tentar fazer as pessoas pararem de mandar mensagens pra ele, um homem chamado Magoo entrou em contato com o Mike. Esse tal de Magoo disse que queria uma entrevista com ele, por algum motivo. E o Mike, por algum motivo, concordou com essa entrevista. Mike. Na entrevista, o Mike, primeiramente, ele mentiu sobre ter uma namorada. Ele não tinha namorada. Mas ele mentiu, ele disse que talvez se ele dissesse que tinha uma namorada, as pessoas parariam de encher o saco dele. Mas não parou. Ninguém acreditava nele, vamos começar daí. Um outro erro que ele cometeu foi mostrar imagens de uma menina que vinha conversando com ele pelo Yahoo. E aí a menina... Tá, primeiramente, ele falou dessa menina e ele mandou essas imagens pra esse tal de Magoo. Esse tal de Magoo publicou, junto com a entrevista, as fotos dessa menina. E aí essa menina entrou em contato com o Magoo pra dizer que não era ela. Ou seja, até nesse sentido o Mike foi enganado. Não era essa menina conversando com o Mike, era outra pessoa fingindo ser ela.
Depois de todo esse fiasco, o Mike resolveu passar muito tempo longe da internet, entrando em todos os sites anonimamente. Ele não queria mais que ninguém soubesse quem ele era. E ele esperava que tudo simplesmente acabasse. Quando tudo se acalmou um pouco, depois de 6 meses, né? Ele percebeu assim, tá, ninguém tá mais falando no meu nome. Ninguém tá mais fazendo piada comigo. Tá tudo bem. Foi o que ele pensou. Em 2003, depois de uma aula de informática, onde a gente aprendia a usar o computador na escola. Se você não teve aula de informática na escola, é porque você é bem novinho. Porque a aula de informática era tudo na escola. O Michael viu um amigo assistindo uma animação dele, só que esse amigo não reconheceu que era ele na foto. Uma piada que alguém tinha feito do meme do Hello My Future Girlfriend. O Mike já ficou mais calmo por isso, tipo, ele não era mais reconhecível como o menino do Hello My Future Girlfriend. Tudo ficou muito pior, então, quando a técnica de informática do colégio dele recebeu um e-mail. Uma pessoa estava procurando ele para uma entrevista. Ele pediu que ignorassem e que não era pra ter entrevista, né? E uma semana depois, o mesmo cara que ficava mandando esses e-mails para a técnica de informática do colégio dele postou algo direcionado a ele no quadro de anúncios dos alunos. E não era um aluno, não era uma pessoa da escola, era alguém de fora que conseguiu acesso ao quadro de anúncios dos alunos online para mandar uma mensagem diretamente para ele. No fim de 2003, ele recebeu uma mensagem de um rapaz dizendo ser seu fã. E por meio desse cara, ele descobriu que existia um fórum online onde só falavam sobre ele, desde abril de 2003. Esse fórum incluía fotos, posts atuais, informações sobre ele, o nome dos pais dele, o endereço da casa dele, o número do telefone fixo da casa dele, a escola onde ele estudava e até onde a mãe dele trabalhava. Essas pessoas estavam perseguindo o Mike sem necessidade, sem motivo, só porque ele fez um site quando ele tinha 11 anos. Então ele tentou mudar tudo, seguir em frente, mas essas pessoas encontravam, mais uma vez, o endereço dele. Ele descobriu as animações que as pessoas criavam com a foto dele e ele resolveu seguir em frente. Ele resolveu, tá, não tem como parar essas pessoas, então eu vou simplesmente seguir em frente com a minha vida. Se eles quiserem continuar falando de mim, se eles quiserem continuar fazendo animações com a minha cara, piada de mim, não tem nada que eu possa fazer, eu vou seguir em frente. Em 2010, ele retornou para mais um momento, né, pra falar um pouquinho mais da vida dele, no Reddit, onde o pessoal só tinha uma última pergunta pro Mike. Mike, você conseguiu uma namorada? A resposta dele foi: Yes, I am gay. I like the cock. I have never had a relationship with a woman. Was recently broken up with again, so my third long-term relationship ended mainly because I do not work out, which I'd like to do, and will start doing soon. Assim, ele postou um vídeo no YouTube. Vou colocar esse vídeo na descrição. Eu consegui o áudio, por algum motivo eu só consegui o áudio. Então aqui nós temos a foto do Mike como ele está hoje em dia e o áudio do Hello My Future Boyfriend. Hello my future boyfriend. This is me, 22, still live in New Mexico. I'm online a lot, so you should IM me. Bye. Thanks for stopping by. Esse é o fim da história, pessoal. Eu achei bonitinho, de certo modo, o final, né? É uma história ruim, mostra como as pessoas são chatas na internet, não deixam nem as crianças se divertirem um pouquinho de vez em quando. Tem que ridicularizar todos os seres humanos que encontra que tem algum defeito nesse mundo, sabe? Ele aprendeu com isso e ele seguiu em frente. E é bom que tem um pouquinho aí de autoaceitação, né? E de liberdade dele agora poder dizer, sim, eu sou o menino que postou, que fez um site procurando uma namorada, mas eu descobri que sou gay e que eu não queria uma namorada, eu queria um namorado. Na verdade, ele era uma criança, então ele só queria uma companhia, provavelmente, né? Enfim,
É uma boa história, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho mais histórias assim que eu vou trazer, de coisas que apareceram na internet ou de shows de TV interessantes que eu encontrei também na internet, desses novos videozinhos. Eles vão estar junto com os mistérios e os casos criminais, e eu espero que vocês não se importem com isso. Na playlist, eu digo. Mas é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, coisas interessantes que eu encontro na internet, você se inscreve no meu canal, que eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu alcancei 183 inscritos essa semana e eu estou muito grata. Provavelmente já tem bem mais que 183 agora. Muito obrigada, então. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!